E se eu disser para você que quase 20 milhões de dólares em ouro e prata simplesmente sumiram no final da Guerra da Secessão? No início de abril de 1865, o presidente confederado Jefferson Davis decidiu juntar os bens do seu governo e fugir para o sul, onde esperava ficar em segurança. Nos 2 meses seguintes, o ouro dos rebeldes viajou de trem e carroça através de Dixie, na região sul. Ao longo do caminho, Davis escondeu grandes reservas de ouro e prata, na esperança de que a Confederação um dia voltasse a existir. Dizem alguns que o grupo que ele encarregou de guardar o ouro dos rebeldes eram os Cavaleiros do Círculo Dourado, a CCD, uma sociedade secreta fundada na década de 1850 para promover os interesses do Sul. A CCD usava um código composto de um elaborado sistema de ícones e símbolos, marcando os esconderijos. Até hoje, a maior parte desse dinheiro ainda está sumido. Agora eu quero saber como, em 150 anos, uma coisa foi tão bem escondida que a tecnologia ainda não conseguiu encontrar. Sou Brad Meltzer. Passei minha vida colecionando histórias. As melhores incluem sinais, símbolos, códigos, significados secretos, escondidos, mas à nossa vista. Algumas se tornaram base para os meus romances, mas eu só arranhei a superfície das coisas. Agora, a história me deu recursos para investigar a fundo. Este é Decifrando Códigos. Decifrando Códigos. Danville, Virgínia. Eu tô muito empolgado sobre a manhã de hoje. O tempo todo as pessoas me mandam e-mails sobre o tesouro escondido. Todos adoram tesouros escondidos. Essa é a nossa chance de encontrar o ouro dos rebeldes. Porém, mais importante que o tesouro é a minha chance de encontrar a verdade. Então, e aí, quem tá realmente afim de escavar? Bom, É muito eu bom trouxe a ouvir minha isso. parte. Vamos lá. É isso aí. A cidade de Richmond era a capital da Confederação e a sede do Palácio do Executivo. Imagine uma casa branca dos confederados. Quando Davis pegou o ouro, foi daí que ele fugiu. Por isso, o Buddy, a Christine e o Scott vão para lá primeiro. Museu da Confederação. Bem-vindos ao Museu da Confederação. Mark Waters, especialista em Guerra da Secessão. As histórias são realmente verdadeiras. Havia ouro, havia joias. E tudo saiu daqui quando Richmond foi abandonada. E consistia de moedas de pratas americanas. Havia moedas de ouro também. E havia moedas mexicanas. 200 mil em dólares de prata mexicano. É muita grana. Uau! Eram iguais a isto aqui. Dólares de prata mexicanos reunidos em 39 barris de madeira. São verdadeiras? São de verdade mesmo? São de verdade. Além disso, foram 6 bancos de Virgínia que também tinham seus valores viajando com o tesouro para o sul. O Tesouro Confederado era de 500 mil dólares em 1865, cerca de 10 milhões de dólares atualmente. E os valores do Banco da Virgínia totalizariam 9 milhões de dólares hoje. Ou seja, Davis tinha cerca de 19 milhões de dólares e sabia disso. Mais que o suficiente para financiar um novo exército. Portanto, o segredo sobre o esconderijo do dinheiro era importantíssimo para ele. Mas qual é? É difícil guardar um bom segredo. E é por isso que eles sempre encontram um jeito de escapar. O tesouro e o ouro pararam primeiro em Danville e nós pagamos por papel moeda sem valor. No dia 6, esse tesouro foi para o sul, onde foi contado pela primeira vez. Faltavam 200 mil dólares e provavelmente são esses dólares de prata mexicanos que vocês têm nas mãos e que estavam nos 39 barris. Onde exatamente ele desapareceu? Bom, nem todo mundo realmente sabe onde está. Na verdade, essa é uma das lendas de Danville, ou seja, que talvez tenha sido enterrado num cemitério, mas não há registros confiáveis a respeito. Mas Danville não é o único local de onde o dinheiro sumiu. O ouro dos rebeldes desapareceu por todo o sul, inclusive numa cidadezinha chamada Washington, Georgia, onde o trem fez uma parada. E ele foi roubado Ok. à meia-noite, supostamente por 20 pessoas a cavalo. Elas abriram os 40 barris e 251 mil estavam faltando. O que eles fizeram com ele e onde foi parar, ninguém conseguiu decifrar, digamos assim. Boa sorte. Para seguirmos a trilha, precisamos agora dividir e conquistar. O Scott seguiu para a Geórgia, enquanto o Buddy e a Christine estão indo para Danville, Virgínia, ver Bob Brewer. Ele tem procurado o ouro dos rebeldes há 30 anos e já encontrou cerca de 200 mil em valores de hoje. Portanto, ele não é um maluco que anda com um detector de metais perdendo tempo. Bob é muito fera. E Bob também tem um vínculo pessoal com uma das histórias mais mal contadas. Os Cavaleiros do Círculo Dourado. Danville, Virgínia.
Restaurante da Fronteira. Você se sente um Yankee em terra de confederados? Eu quero saber quanto ele vai querer contar a respeito disso, porque a família dele e os sentinelas antes dele protegeram tanto. Será que tem algum tipo de deslealdade em falar a respeito? Os discretos cavaleiros do Círculo do Ouro eram polêmicos. Eles nasceram de uma tentativa na década de 1850 de reivindicar do México a península de Yucatán como parte dos Estados Unidos. Quando o plano falhou, o movimento mudou sua missão para apoiar a escravidão em qualquer novo território que os Estados Unidos adquirisse enquanto expandia para o oeste do Mississippi. Se isso levasse a dividir a União, a CCD era totalmente a favor. Os membros tinham que jurar que barrariam qualquer pessoa que não fosse um homem branco de moral e honrado. O verdadeiro poder do grupo era difícil de medir, porque ele existia nas sombras. Mas no auge da guerra, correram boatos de que a CCD estava infiltrada em toda a União. Diziam que a Pensilvânia estava infestada de membros da CCD que estavam armando para depor o governo, capturar o Washington, além de sequestrar o presidente Abraham Lincoln e decapitá-lo. A CCD tinha vários simpatizantes no norte, mas sua verdadeira esfera de influência, sua base de poder, era ao sul da linha Mason-Dixon. Eu sou E aí, McKinley. McKinley? Muito Tudo prazer. bem? Bob Brewer. Bob Brewer, caçador de tesouros e escritor. Vamos falar sobre o Bob. Ele cresceu no Arkansas, perto de Hatfield. É aqui que o vínculo do Bob com o dinheiro começa. Quando ele era garoto, começou a notar alguns símbolos estranhos entalhados nas árvores próximas. Seu avô e seu tio pareciam saber como interpretar esses ícones. Temos então uma grande história sobre fantasmas. E Bob tinha certeza que um dia também contariam a ele. Mas nunca contaram. Mais tarde, Bob se convenceu de que seu avô e seu tio eram sentinelas da CCD. E resolveu decifrar o código que registrou o tal tesouro. Trata-se de uma linguagem própria. Eu, claro, fui criado bem no meio de um desses CCD depositários. Certo. E quanto tempo você levou para ler um mapa e desvendar ícones como esses? Gosto de dizer que levei 12 pares de botas. 12 pares de bota. Um pequeno aviso aqui. O sistema de Bob para interpretar os ícones é bem complicado, mas a realidade é a seguinte. Cada ícone sugere uma distância ou um título que leva ao próximo ícone. Então, Bob traça uma linha de ícone a ícone, num mapa topográfico da região. E quando todas essas linhas se cruzam, ou ele encontra um tesouro, ou ele encontra outro ícone que o levará à próxima pista. Não é sempre, mas de vez em quando você desenterra uma coisa que contribui para a renda da família. Essas coisas valiam algum dinheiro, não? As moedas de ouro valem uma soma considerável hoje. O ouro eu vale sei. $1.200 Uma a onça, sabia? isso? E não se trata de achar o dinheiro pra você. Antigamente, sim. Quando eu comecei, eu sabia que o dinheiro existia porque falavam dele quando eu era garoto. Uhum. Minha missão. Bom, eu estou velho agora e já tenho tudo o que preciso. O que estou buscando é uma... tenho uma pergunta martelando na minha cabeça que é... Que negócio é esse? Então eu vou a todos os locais, eu batalho e toda vez a gente aprende um pouquinho mais. Eu não tenho certeza se realmente entendo como o Bob coloca tudo isso junto. Mas ele parece ter um bom histórico. Eu quero ver como tudo funciona. Este foi o primeiro quebra-cabeça no qual trabalhei. Esta Árvore da é Bíblia. a árvore da Bíblia. Eu vejo isso como uma Árvore coisa da Bíblia, intencional. isso. Mas é claro que você vê uma coisa que eu não vejo. Cada pedacinho tem um significado. Esta fênix aqui é usada no layout. O tronco da árvore do Bob está coberto de figuras entalhadas que ele passou a vida tentando decifrar. Uma delas se refere a um trecho específico da Bíblia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porém, os outros ícones parecem puramente simbólicos. Uma cruz, um sino, um cavalo, uma ave e o que parecem números e letras diversas. O que significa? Bob desconfiou que cada um dos 60 entalhes era parte de um código para outra coisa. O único modo de descobrir era com tentativa e erro. Ele passou anos analisando os símbolos, medindo as distâncias, procurando outros ícones próximos. Porém, nada nessa árvore é o que parece. A CCD era mestre em despistar e intencionalmente incluiu nesses entalhes várias pistas falsas. Estavam apostando que muitos caçadores de tesouro ficariam tão frustrados após perseguir essas pistas falsas que desistiriam antes de encontrar alguma coisa. Mas Bob continuou tentando. Em pouco tempo, tinha um mapa cheio de coordenadas que acabariam levando ao ouro dos rebeldes. Então, Bob, o que sabemos com certeza sobre o tesouro de Danville? Você acha que está aqui? Tem alguma coisa aqui. Bom, eu li um trecho no seu livro sobre os sentinelas da CCD. Pode falar um pouco sobre eles? Quem eram essas pessoas e o que elas faziam?
Bom, o melhor que se pode dizer é que quase todos eram filhos e netos de veteranos confederados. Eu só quero ter certeza de que eu entendi. A CCD ainda está guardando o tesouro? Nós não sabemos, entende? Bom, eu estava num lugar, mas não vou dizer onde, e algumas pessoas chegaram de caminhão. E uma delas chegou, se aproximou e olhou na traseira da minha caminhonete e viu detectores de metal. E ele falou para nós que era melhor a gente não ficar por ali. Tudo bem. Esperei 4 ou 5, 6 meses, não sei quanto tempo, chamei um outro amigo meu e usamos um outro veículo. Não ficamos ali nem 10 minutos e chegou um outro veículo com outras pessoas. Mas eles tinham um AK-47 e um AR-15 e dava para ver pelo vidro traseiro da picape. Um AK-47 na picape? É. Então, existe um certo risco no que vocês estão fazendo. Pode ser, vamos colocar Alto dessa risco. forma. Olha só esses sentinelas. Incrível, não é? Guardas secretos protegendo o tesouro dos confederados por mais de um século. Esta é a melhor parte da história. Eu adoro quando os segredos não são guardados, mas passados de geração em geração. Segredos escondidos dentro de nossas próprias famílias. Bob Brewer parece achar que, além da CCD ainda existir atualmente, esses caras ainda guardam essas reservas. E esse é um nível de dedicação que me faz querer saber não só o que estão escondendo. Eu quero saber qual é o plano deles. Nossa investigação sobre o ouro perdido dos rebeldes agora nos leva a 2 direções diferentes. O Scott está em Washington, Geórgia, procurando o ouro. Enquanto o Bud e a Christine estão em Danville, Virgínia, com o caça-tesouros da CCD Bob Brewer procurando prata. Nós pedimos ao Bob para ver se há no cemitério Green Hill alguma indicação de que a CCD tenha enterrado um tesouro lá. O que não sabemos é se alguém ainda está de guarda por lá. Cemitério Green Hill, Danville, Virgínia. Este é o local que determinei, onde vamos começar a trabalhar. Neste layout. Chamamos de layouts das áreas do tesouro porque eles apresentam um padrão. Esta árvore é o azevinho americano. Veja como a casca é lisinha. É. Os entalhes ficam para sempre. E este entalhe foi feito há muito tempo mesmo. Bob nunca vai nos dizer tudo o que sabe sobre a CCD, seus ícones e símbolos, mas ele se dispôs a falar sobre o básico. Como, por exemplo, o número 8 entalhado nesta árvore pode sugerir uma distância ao próximo ícone. Temos uma espécie de contagem. São 4 pontos. Esse aqui é o maior. Outro menor, outro menor ainda e o menorzinho. Quem já viu um mapa topográfico sabe que o círculo maior fica na base da colina. À medida que você sobe, eles vão ficando cada vez menores e menores. É isso que É o estamos caso dizendo aqui. Nós achamos que isto deve ser corrente de agrimensor, que mede uns 20 metros cada uma. Isso nos coloca uns 80 metros colina E acima. eu acho que vamos encontrar um 8. Vamos encontrar um 8? Estamos usando esse equipamento pequeno, leve, descartável, porque se tivermos que sair correndo daqui, podemos deixar para trás. Tá bom. Ok. Aqui vamos nós. Espero que não. Bud está procurando atiradores? Eu estou. Eu avisei, não foi? O Bud e a Christine estão começando a duvidar. O método do Bob para caçar o dinheiro da CCD é complexo e baseado em tentativa e erro. Não é uma ciência exata. Basicamente, o Bob interpreta as pistas que encontra. Neste caso, procura pelo número 8, a uns 80 metros colina acima de onde estão agora. Então, ele vai até onde a pista manda. E depois ele começa a procurar pela próxima pista ou próximo ícone. Quer você acredite ou não, pelo tempo que ele tem dedicado a estudar a história da nossa nação, Bob Brewer, no mínimo, já ganhou meu respeito. São 80 metros até aqui, bem na beirada. Ok. Temos alguma coisa aqui dentro da visão periférica a partir deste O ponto. que nós temos é um azevinho bem ali. Temos que examinar. Banco da Geórgia. Oi, Bob. Oi! Como vai? Sou Scott. Bem-vindo a Washington. Muito obrigado. Agradeço muito ter me recebido. Robert Scott Davis, especialista em Guerra da Secessão. Estamos na pista do ouro dos rebeldes e aparentemente Jefferson Davis trouxe uma grande parte dele para este banco. Isso é correto? Exato, era um banco mesmo em 1865. E o que houve com o dinheiro? A Cavalaria da União chega e ocupa Washington. E aí o ouro deixa de ser protegido por Jefferson Davis e sua escolta de confederados. E passa a ser protegido pelo exército dos Estados Unidos. Para onde vai em seguida? O comandante federal daqui concorda que ele seja levado para o boleto do trilho em Abbeville.
Porém, apesar dele ter 2 companhias de cavalaria, ele só escala 5 soldados rasos e 2 sargentos para escoltar esses 5 vagões de carga de ouro. Todos em Washington deviam saber sobre o trem com o tesouro, e a região rural estava cheia de ex-confederados e desertores do exército da União, todos armados, todos desesperados. O trem com o tesouro chegou a uns 29 quilômetros a leste daqui, numa fazenda perto da fazenda Chenot, onde o assalto realmente aconteceu na noite de 24 de maio de 1865. Bem, aqui tem uma pequena marca. Alguém vê alguma coisa? Eu só estou vendo... Tem uma bem Espera aqui. aí, eu vou me afastar. Vou me afastar. Isto me parece bem familiar. Estou vendo algo que parece ser um capuchinho. É isso que estou vendo? É, ou um fantasma. Ou um fantasma. Vamos ver. Aqui é a cabeça. É uma capa com capuz, não é? É, aqui. O braço. Aqui, Exatamente. o braço. Ok. É a figura de um fantasma, e isso indica que tem um túmulo Nós temos que envolvido. encontrar um túmulo. Não necessariamente terá ouro no túmulo, só que tem um túmulo envolvido onde pode haver alguns códigos. Quer dizer que você já viu esse tipo de símbolo antes, claramente. Bom, já vimos em vários locais, mas de qualquer forma tem um túmulo envolvido, e então esse túmulo deve estar por aqui. Mas aquilo tem 8 lados, é um octógono. Aquele gazebo é o nosso 8, John. referência, Olha o nosso isso 8, mesmo. aquele é o ponto onde nós devemos ir. Olha, não tinha prestado atenção. E aí temos que achar um túmulo a partir daquele ponto. Vamos lá, vamos ver o que não vimos. Fazenda Chenot, com marca de Lincoln, Geórgia. Aqui é a fazenda Chenot. Era o marco zero da história do assalto ao trem com o tesouro. Às 11 horas da noite, um homem de uniforme azul passou a cavalo. Aí, depois de 1 hora, 20 assaltantes atacaram o trem com o tesouro. O ataque foi tão rápido, tão silencioso, tão bem organizado, que a família que vivia na casa ao lado de onde as carroças pararam não ouviram nada. Esse cara de uniforme azul tem alguma ideia de quem era ele? Os próprios assaltantes disseram que eram membros da 7ª e 8ª Cavalaria do Tennessee do Exército dos Estados Unidos. A 7ª e a 8ª eram os ex-confederados do leste do Tennessee que se juntaram ao exército. Adoro essa história. Trata-se de um grupo de soldados que fazia parte do exército confederado e que depois mudou de lado para integrar o exército da União. Quando a guerra acabou, eles então se disfarçaram de confederados e roubaram os caras para quem eles deviam estar trabalhando. A partir daí, a história só fica melhor. O bando abriu todos os barris de ouro e os sacos de ouro, encheram os bolsos, encheram os alforjes e as mochilas com ouro. Um pobre soldado não viu que a sua estava furada e partiu, deixando um rastro de moedas pelo chão. Segundo alguns relatos, os assaltantes deixaram uns $40 mil no solo. Testemunhas contaram que o ouro batia no tornozelo deles. E a lenda local diz que um tanto do ouro roubado foi enterrado perto da fazenda e depois de uma chuva bem forte, as moedas começaram a aparecer nas estradas de terra da região. Isso sim é que é problema de lixo da classe alta. Então é totalmente incerto o paradeiro desse dinheiro. Um tanto dele ainda está por aí. Pode ser que esteja. Não vejo razão para não estar. Apesar do fato de não haver nada que ligue a família Chenot ao assalto, eles pagaram um preço alto pelo ataque que ocorreu na propriedade deles. Irados, os soldados da União torturaram os homens, desnudaram as mulheres e até mataram um cãozinho da família, cujo nome era Jeff Davis. A família Chenot foi presa, mas provou sua inocência e foi libertada. Você quer achar o túmulo que pode ser visto do gazebo? Algo que seja obviamente não óbvio. esteja no lugar, que Nós esteja fora do entramos lugar. e viemos até aqui. Então vamos sair por aqui. A essa altura, nós só sabemos que vamos ter que procurar por um túmulo no cemitério. Sem problema. Então eu não sei se penso que estamos perdendo tempo ou que o Bob sabe realmente o que está fazendo, porque ele já usou esses métodos para achar ouro antes. Então eu estou disposta a ir aonde ele nos guiar. E no momento ele nos leva até o túmulo do tenente R.S. Jones, soldado confederado. Não tem jeito de eu ler, eu não consigo. Tá. Morto pelos Ele morreu ferimentos... devido aos ferimentos recebidos no Ribeirão Sailor. E Sailors está escrito S-A-I-L-O-R-S, sendo que a grafia correta do Ribeirão, o modo certo de escrever lá na Virgínia, é S-A-Y-L-E-R-S. Está escrito errado aqui. Essa é uma pista que, para mim, eles usam para brincar com a nossa cabeça. De propósito? Acho que sim. Tenho certeza de que os confederados não teriam escrito errado.
Ele fica só a 112 quilômetros daqui, ou seja, as pessoas saberiam qual é o nome desse ribeirão e escreveriam o nome do jeito certo. Então, essa coisa que você está vendo tem um código secreto dos confederados, por toda ela. Sim, e pulou e me mordeu o traseiro. Que loucura! É um anagrama, porque não está usado corretamente. É um anagrama, e é aqui que eu tenho uma pista que me manda olhar para o Trilho Sul. Na experiência de Bob, a CCD usava anagramas para esconder a verdadeira natureza de suas pistas. Esse é o anagrama, e esse anagrama indica que temos que Trilho seguir a ferrovia Sul. para o sul, que fica bem ali. Essa é a linha férrea que usaram. E as ferrovias estão sempre à mão para esses rebeldes. Você quase sempre tem uma ferrovia por perto, então... Do jeito que você tá falando, isso é só um sinalizador, não é um túmulo de verdade. Bom, a informação aqui eu acho que é para nós tratarmos como uma isca, para tentar descobrir onde o dinheiro está. Então não é um túmulo. Bom, eu não tenho 100% de certeza. Mas você acha que é possível que exista um tesouro dos confederados? Todas essas coincidências estão começando a parecer um padrão, não é? Bom, eu começo a sentir o cheiro. Cheiro do quê? É cheiro de dinheiro para mim e para o John. O sistema do Bob para interpretar os supostos ícones da CCD é complicado. E por complicado digo, parece que além dele estar num trem maluco, é um maquinista. O que não quer dizer que ele esteja errado. Afinal, esse cara conseguiu encontrar várias reservas da CCD no passado. E não há razão para acreditar que ele terá menos sucesso aqui em Danville. Nós estamos atrás do ouro dos rebeldes. O Bud e a Christine estão procurando no cemitério Green Hill, em Danville, Virgínia, com o especialista em tesouros da CCD, Bob Brewer. Ao mesmo tempo, o Scott está com o Bob Davis, especialista em guerra da secessão, na fazenda Chenot, perto de Washington, Geórgia. Local de um grande ataque no qual o ouro foi confiscado pelo exército da União. Mas a questão é, em primeiro lugar, quem foi que bolou esse ataque? Nós já ouvimos sobre essa misteriosa organização, a CCD. Acha que houve algum envolvimento com eles? Os Cavaleiros do Círculo Dourado, eles tinham o sonho de uma enorme sociedade dos plantadores de cana-de-açúcar controlada por americanos que incluiria todo o Caribe. Esse é o Círculo Dourado ao qual eles se referem. Então, historicamente, sabemos que a CCD existiu. O famoso bandido do Missouri, Jesse James, era tido como sendo um operador dos Cavaleiros do Círculo Dourado. É mesmo? O assassino John Wilkes Booth e até as autoridades bancárias que estavam aqui administrando o ouro. Como sabemos que não eram membros dos Cavaleiros do Círculo Dourado? Mas aí, esse é o problema com as sociedades secretas. Elas são secretas. Enquanto não há prova de que a CCD estava envolvida no ataque à fazenda Chenot, não há provas que também não estavam. Já terminei aqui, agora é hora de voltar para Danville. Cemitério Green Hill, Danville, Virgínia. Quer dizer que esse é o seu sistema de coordenadas, É isso então? mesmo. Tá. Agora, quem tiver uma arma ou algo de metal, por favor, não chegue muito perto. Tudo bem, tem que esvaziar meus bolsos também. Ah, eu também preciso. Para ter certeza que o túmulo de Jones não tem a prata, Bob e John passam o detector de metal sobre uma área que eles delimitaram. Os dados são registrados e exibidos eletronicamente, como numa tela de radar. Pronto, 3 bips. Está Ok? dizendo que terminou. Está mapeado, está na mão. Você insere o sinal de saída do detector de metal aqui, que vai mostrar coisas que você nem sonharia. E pra onde vamos agora? Você disse Trilho Sul? Ok. Vamos pegar a linha férrea para o sul. Muitos desses símbolos passam despercebidos. Ou seja, você passa por eles 5 vezes e de repente te chamam a atenção. O Trilho Sul fica bem atrás daquele morrinho ali embaixo. A linha atravessa aqui em algum ponto. Bob, O quê? tem um azevinho aqui. E tem o seu H favorito entalhado. Poxa, beleza. É. Um lado maior à esquerda, como nas fotos que mostrei. O que significa? Bom, pode ser várias coisas. Pode ser coração, que é heart, e pode ser céu, que é heaven, em inglês. E por que não fizeram um T de tesouro ou um C de confederado? Podiam ter feito qualquer outra letra. Isso revelaria o código, certo? Tem um ícone de viagem bem aqui atrás. Ah, com certeza. Viagem. Subir o morro. Nessa direção. E subir um morro naquela direção. Trilho Sul bem ali. Eu não acho que Bob e John estejam falando em código de propósito, mas é quase como se eles falassem uma língua diferente. E a gente só entende algumas palavras. E o que falta fazer é achar algo bem aqui, alinhado com a ferrovia. Vamos dar a volta.
Tem alguma coisa aqui, John. Não sei o que é, mas é uma citação ou uma marca ou... eu não estou vendo nada. E você vai de gazebo em gazebo até a ferrovia? Isso. Estamos próximos. Temos que encontrar alguma coisa por aqui. Se possível, a ferrovia tem que ser... talvez neste ponto de parada, nesta linha ou logo perto de uma placa da ferrovia. Não sabemos mesmo o que a pista Trilho Sul quer dizer. E os dados geográficos do túmulo de Jones não revelaram nada. Então, encerramos a busca no cemitério. Brad é muito divertido e aqueles caras são... Eles são muito feras, sabia? Eles já encontraram tesouros de verdade antes. E os métodos que usam, obviamente, funcionam. Só que quando escávamos no cemitério com eles, alguns deles têm longo alcance. Tem um desenho que talvez pareça com um fantasma ou um anagrama, que se torna uma dica, sabe? Eu fico pensando se não estão escondendo nada da gente. Como assim? Tipo, não estão querendo mostrar pra vocês ou... Eu acho que o Bob acredita que ele é parte de um chamado maior, digamos assim. E eu Parece acho mesmo. que ele é o proprietário. Ele quer nos contar, mas ele sabe que é só pra iniciados e nós não somos. Não, ninguém vai achar que estão dando uma de otário, jamais. Mas eu digo o seguinte, tem gente que procurou a vida toda tentando achar o ouro dos confederados e não achou nada. Portanto, se o Brewer está achando novas pistas e está contribuindo com mais uma peça, isso é incrível, não é? Isso pra mim é decifrar o código. Danville, Virgínia. Cemitério Green Hill. Oi? Oi. Olá. Lawrence McFall, historiador de Danville. A história que nós ouvimos é que, no final da guerra, grande parte do tesouro saiu de Richmond. Certo. Além de joias, Estavam com a pressa. carga seguiu uma rota tortuosa e possivelmente uma parte veio parar aqui. Ah, sim. Os 9 trens realmente partiram de Richmond para trazer todas as autoridades do governo e o tesouro para Danville. O segundo trem que partiu, o chão de um dos vagões, ele se rompeu. Espera, o chão de um O dos chão vagões? de um dos vagões, atrás da locomotiva, se rompeu, descarrilou a locomotiva e, como resultado, 5 soldados perderam a vida. Apenas 2 dos soldados no acidente foram identificados. E isso me parece suspeito. Como é que um não sabia o nome do outro? Diz a lenda que talvez mais 3 soldados não foram enterrados lá, mas sabe, pode ter sido um grande assalto, entende? Grande demais para 2 caras? Parece que foi isso mesmo. Podia conter barris com Quem prata. sabe? E essa tem sido uma parte da lenda. Pode-se dizer do que ocorreu. Então você acha que o local desse acidente seria um bom lugar para nós verificarmos? Sim, eu diria que sim. Se ainda está enterrado, alguém está sendo muito paciente. Quando Jefferson Davis deixou Danville, seu objetivo na época parece ter sido o oeste do Mississippi, para se recompor, reunir forças e manter o conflito com o governo federal. E se for isso, tenho certeza que você não mantém uma guerra sem verba. Tem gente que acha que ainda aguardam um momento certo? Eu diria que sim. Talvez tenha um legítimo interesse. No Sul, lutando com o governo federal ou estamos falando de um tipo diferente de levante? Eu acho que levante, essa é a palavra-chave. Tipo uma revolução. Contra? Sim, contra. Estamos testemunhando tanto sentimento antigovernista no momento que, sabe, eles podem estar por aí. Pense nisso. Nós temos milícias armadas em todo o país. E se lembre, Bob Brewer está convencido de que os sentinelas da CCD estão por aí guardando as reservas de dinheiro. Ninguém põe a mão no dinheiro. E eu quero saber o porquê. Distrito dos Armazéns de Tabaco. Conseguiu alguma coisa sobre a CCD? Alguns soldados confederados vestidos de soldados da União sabiam que isso ia acontecer. E planejaram e fizeram o roubo. Só não sei se essas pessoas que assumiram em seguida são da CCD ou não. Não tenho certeza. Mas realmente parece que eles estavam organizados. Havia um plano e uma conspiração para tanto. Então estão recuperando uma parte do seu próprio dinheiro na cabeça É isso que deles. parece para mim. Estamos num lance que é muito maior do que apenas reservas. Pelo menos é isso que eu acho. Tá bom, e a minha pergunta é, a época desse propósito em comum já passou?
Ou essas pessoas, seja lá quem forem, desistem e ainda estão esperando por essa hora, quando pegarão seu tesouro e executarão seja lá qual for esse propósito? Para mim, as pistas até a prata enterrada no cemitério Green Hill não estão muito claras. O Bob não foi capaz de decidir por nenhum outro local. Mas no local onde o trem com o ouro se acidentou e onde os soldados estariam enterrados, bom, seria muito mais exato se verificar. Se a prata se espalhou como McFall acredita, então talvez uma parte esteja enterrada lá e outra parte no cemitério. Não sei se um GPS ajudaria a Alguém esta quebrou altura. o parafuso de baixo Olha só, aqui. está quebrado aqui. E a estaca, essa peça aqui, É mesmo. foi puxada para fora. Minha vista está me enganando no momento com essa sombra. Mas não parece que tem um abaixamento ali? Sim, Ei, é bem Webb. acentuado. Homens do Tesouro, este é o nosso parceiro, Scott Como Rowan. vai? Oi, Scott, Tudo bem? eu ouvi falar de você. Muito Obrigado, é um obrigado. prazer conhecê-los. Bom te Olha, quer ver. saber? Eu não esperava um verdadeiro túmulo de um isto oficial é no meio da túmulo, mata. Mas notamos 2 ou 3 coisas aqui que estão me intrigando. Isto foi escavado em algum momento nos últimos anos. É mesmo? Tem um abaixamento bem muito aqui fundo. e não devia haver algo assim tão Puseram a fundo. lápide aqui em 1933. Isso, a lápide diz 1933. E esse ano meio que remete ao outro cemitério no túmulo do Jones. Ok. Eu tô tentando traçar uma linha reta do cemitério até aqui. Túmulo do Jones. Essa lápide foi colocada lá, acho que em 33 ou talvez 32. Esse túmulo tem o ano 33 gravado. E isso é suficiente para eu começar a pensar em alguma conexão. Bom, se for uma pista fria no trabalho que está fazendo, qual é o próximo passo? Usamos como um ponto de partida e daí tentamos desenvolver algo para um dos nossos outros pontos. Há um ponto no mapa? Sim. Estamos atrás de linhas. Linhas que Queremos cruzam. uma linha daqui para sei lá onde, e depois mais uma Tá. que cruze com ela. E nesse ponto teremos algo, pode ser uma pista e pode ser, quem sabe, um tesouro. Sei que parece forçação de barra. Mas não há dúvida, Bob dá um baile de lógica. É como aquele cara de Uma Mente Brilhante. Mas eu vou dizer isso de novo e de novo. Não quer dizer que ele esteja errado. E o mais importante, o Bob não está só atrás de um tesouro, ele está atrás de sua família. Vai se empenhar mais do que qualquer outro. E eu acho que precisamos acompanhá-lo neste processo até o fim. Nos arredores de Danville, Virgínia, tem um túmulo de 5 soldados que morreram no acidente de trem. Enquanto o presidente confederado Jefferson Davis fugia de Richmond com quase 20 milhões de dólares em ouro e prata dos rebeldes, segundo a lenda local, uma parte dessa prata foi enterrada aqui, junto com os corpos dos soldados. O Bob e o John contam com forças de baixa tecnologia, como a observação e a dedução. Mas eles com certeza sabem quando usar alta tecnologia. E embora estejam convencidos de que o cemitério Green Hill era o local a olhar, eles ainda estavam aguardando a grande hora, a hora H, que nos levaria ao estágio seguinte dessa caçada. Danville, Virgínia. Então estamos naquele ponto agora, procurando algo que, sabe, nos ajude. Precisamos de Então ajuda. está procurando Tá. o ponto onde as linhas se cruzam. Acho que quando voltarmos lá, vamos encontrar algo muito empolgante. Vamos encontrar os mesmos, exatos, não similares, mas exatamente os símbolos de Danville. Os que encontramos no Arkansas e em outros lugares. O H que encontramos no Azevin é quase, é bem similar ao H da árvore E da essas Bíblia lá. letras, tipicamente, têm uma referência bíblica. Nos tempos antigos, a maioria das pessoas era muito profundamente religiosa. Então essas pessoas conheciam a Bíblia e, portanto, podem ter usado a Bíblia como um código. Esse é um ponto importante. O código da CCD se vale muito dos capítulos e dos versículos da Bíblia. Hoje temos que abrir a Bíblia se quisermos achar uma referência bíblica em particular. Mas na época em que a CCD deixava ícones secretos marcando suas reservas, todos sabiam o que Mateus 7,7 significava. E eu te digo agora, se quiser saber o que está em Mateus 7,7, vá olhar. Eu não tirei isso do nada, mas já vou dizendo, os membros da CCD sabiam o que era. Eu tenho esse livro. Chama-se O Tesouro dos Confederados em Danville. Logo, quando você abre esse livro, tem um versículo bíblico De Mateus. que diz: pois onde está o seu tesouro, lá também está seu coração. Tem um coração naquela árvore, estão vendo? E tem também um H naquela árvore. Bom, no cemitério e em todos os lugares onde estivemos com vocês, ainda não vimos nenhum coração. Tem razão, e eu acho que o H está se referindo a céu ou a coração, ou talvez ambos.
Basicamente, o que ele está dizendo é que tem um coração neste layout em algum lugar, talvez no cemitério, e temos que encontrá-lo. Então, John está adorando isso. Ele diz que conseguimos, e eu também acho que a gente conseguiu. Essa é a nossa linha, indo até o arbusto. Eu vou pegar o nosso novo mapa e examiná-lo. Vamos ver o que é que tem aqui. Nossa. Ok, conseguimos isto com o superintendente do cemitério. Este é o monumento. Nós viemos daqui, por aqui, e o sinal de parada está bem aqui. Estão vendo o mesmo que eu? Eu estou. O quê? O quê? Eu vejo Olha um só. coração. Você encontrou? Ele até é maior do lado esquerdo. Parece Olha exatamente só. com o que vimos na árvore. Você deve estar Nossa, este é o gabarito. Ai, meu Deus. O gabarito do Bob é uma placa retangular de acrílico, contendo alguns buraquinhos. É ridículo, não é? Como é que pode ser uma coisa assim tão simples? Como ele pode encontrar o ouro dos rebeldes com aquilo? O homem que lhe deu isso disse que tinha encontrado num baú, cujo dono já tinha falecido e era um veterano confederado da Guerra da Secessão. Bob imediatamente desconfiou que aquele documento rústico e feito à mão era um gabarito. Posto sobre um mapa com as coordenadas baseadas nos símbolos da CCD, talvez possa apontar a rota para o tesouro enterrado. Finalmente, em 1998, depois de anos de tentativa e erro, Bob teve a sua resposta. O gabarito realmente funcionou. E ele e o John encontraram sua própria versão da Pedra de Roseta, um artifício que podem usar para descobrir o tesouro mais bem guardado da CCD. Vamos centralizar o gabarito sobre o monumento bem aqui. Agora vou desenhar aquele coração. E esse coração vai encontrar uma linha neste gabarito. Então, você está dizendo, ou pensando que talvez este gabarito, que era baseado naquele encontrado no baú, em Amarillo, de alguma forma é baseado na topografia deste cemitério? Não, só estou dizendo que este cemitério está baseado na planta que eles tinham para este gabarito. Então foi Esse assim que eles gabarito. fizeram Este no gabarito local é a onde planta estavam. matriz para todos os tesouros na América. Pode haver uma pista enterrada neste monumento ou ao seu redor. Honestamente, minha opinião é que fomos direcionados para cá e talvez haja uma distração. A essa altura eu estou começando a entender o que o Bob quer dizer com distração. Ele diz que a CCD plantou tantas pistas falsas quanto verdadeiras para desestimular as pessoas erradas a encontrar o dinheiro. 99,8% de chance que não tem tesouro. Mas pode ser uma pista. Talvez uma pista. Talvez Que uma vale a pista. pena olhar. Vale a pena olhar. O que vamos usar para conferir? Bom, podemos usar quase tudo que temos, mas acho que será um radar subterrâneo. Esse tipo de radar funciona como um radar comum. Ele emite um impulso eletromagnético para o alvo e esse impulso bate no alvo subterrâneo e volta. Daí recebemos uma imagem. Esse radar pode captar qualquer objeto de no mínimo 1 polegada de diâmetro. Então ele pode te mandar cavar ou então não cavar. Exatamente isso. Tá. Muito bem. Espero que ele nos mande escavar. Ele lê em linha reta, é isso? Certo. Isso foi construído em 1876 e o único modo de o tesouro estar aqui, as moedas de prata, se não foi removido por quem construiu, é que esteja enterrado aqui bem fundo. Faz sentido. Bom, a coisa mais legal é que para mim esse deve ser o primeiro monumento ao confederado da Guerra da Secessão da América, mas ainda Exato. eram basicamente dias de reconstrução, entende? A fumaça ainda paira Certo. sobre as colinas, essencialmente. E os rebeldes não conseguem de fato admitir a derrota. Eles ainda não Eles não terminaram. tinham desistido. Eles não tinham desistido. Tem uma área bem grande de distúrbio aqui, a 1,20 m e vai até 1,80 m. Captou alguma coisa? Não saia gritando bingo ainda. Só o fato de que o radar captou algum tipo de anomalia ou área de distúrbio já é uma boa notícia. Se acharmos alguma coisa aqui, ficará provado que Bob Brewer decifrou o código da CCD. E podemos desenterrar uma parte há muito tempo perdida do tesouro perdido dos confederados. Após seguir uma série de pistas dentro e fora do cemitério Green Hill, nós decidimos que é hora de usar armas grandes. Vamos usar radar subterrâneo para escanear uma área que Bob Brewer acredita abrigar uma reserva de prata ou uma outra pista para a gente seguir. Até agora, o radar só nos ajudou. Encontramos uma anomalia exatamente onde o Bob nos mandou olhar. Sabe dizer qual é a densidade?
Bom, começa a 1,20 m e o outro sinal tá a 1,80 m. Quando estava escaneando, dava para ver a densidade do solo mudar. E você pode realmente ver onde forma um tipo de trincheira, bem nesse canto do monumento. E o que Quer é? dizer, pode ser um monumento. Sei. Várias camadas de solo, pode ser um monte de cascalho, muita pedra, muita argila, sabe? Em vez de metal. Exato. Se tivesse alguma coisa além do distúrbio do solo, pesada e metálica, a imagem seria diferente. Isso, um branco mais brilhante. Parece que foi alterado depois que o aterro foi feito. Então temos um alarme falso. A pergunta é, por que foi alterado depois que o aterro foi feito? É uma pergunta Alguém interessante. veio até a ferrovia à noite pensando estar aqui e escavou. A única área já que escavou vejo é aqui, bem Bob? aqui. Já. O Bud estava aqui com uma pá ontem à Meu noite. avô me contou onde estava e está comigo há um tempão. Ah. Eu acho e o John também. Tenho certeza de que ele concorda comigo. Não tem tesouro do qual possamos achar algum sinal no cemitério. Posso apostar que aquele gazebo é o centro da planta do tesouro. É lá que coloca seu marco zero Sim, no é lá. gabarito? Foi quando eu olhei para cima e me arrepiei todo. Sim. O gabarito vai se estender por talvez uns 29 quilômetros em cada direção a partir daqui. Tá, quer dizer que ele não encontrar o tesouro indica que aqui é o centro do seu Isso, mapa? olha, Com isso certeza. sustenta o fato de que esse tesouro está em outro lugar. Tá. E talvez tenhamos uma boa ideia de onde ele está, ou talvez não. Você contaria pra gente se tivesse uma boa não, ideia? não contaria. Conta pra mim. Eu não conto pra ninguém. É, isso é o que todos dizem. O que Ele é tem de mais? esperto. Eu quero perguntar uma coisa. Ainda sente o cheirinho de dinheiro? Claro. Ah, sim, dinheiro grande. Mas não nesse local. Nós seguimos algumas pistas que não vingaram, mas essas foram Tá. plantadas para tentar desestimular a pessoa, para fazer com que essa pessoa desistisse. E, Mas vocês não. Bom, nós nunca desistimos, nunca mesmo. Querem saber onde está pra que possam achar o tesouro e ficar de guarda? Às vezes eu fico pensando nisso também. Eu acho que Bob Brewer é um sentinela, mas do tipo contador de história. E que está passando apenas informação suficiente para que a pessoa certa possa captar. E usando as palavras dele, o que eu vou dizer é que isso tudo tem sido uma distração. Eu não acho que o Bob esteja atrás do tesouro. Eu acho que ele está explorando a alma da família. E parece que os símbolos estão ficando um pouco mais tênues e um pouco mais difíceis de seguir, um pouco mais distantes. Como a distância entre agora e a Guerra da Secessão vai aumentando. Me parece que tem um pouco de tristeza nisso aí. Eu acho que existe sim esse tesouro perdido e ele está por aí. Mas sabe, todos temos um sonho e a fantasia de encontrar um tesouro enterrado. Ou seja, você não pensava nisso quando criança, sabe? Abrir um baú enorme, Eu vê-lo pensei cheio nisso de 2 dias ouro. atrás. Exato, eu não acho que há o que questionar, não acho que algum de nós possa questionar que ainda há uma parte do tesouro por aí, não acho que esteja necessariamente escondido, mas uma parte vai ser encontrada, alguém vai ter muita sorte. É. A gente nunca sabe se tem um pote de ouro no final desse arco-íris, não é? Ok, Certo. vamos Vamos nessa? Muito bem, o nosso país foi fundado sobre lendas e mitos. Nós adoramos isso, ainda mais lendas sobre tesouro. Procurar um tesouro não é só parte de ser americano, isso é a América. Acho que o ouro dos rebeldes ainda esteja por aí, em algum lugar. Mas o que interessa é, a única razão pela qual esse tesouro continua escondido há mais de 150 anos é porque ele foi escondido por especialistas. Se fosse fácil de encontrar, já teria sido desenterrado há muito tempo. E à medida que o tempo passa, o número de pessoas com o conhecimento necessário, como Bob Brewer, fica cada vez menor.